Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico, na aula de hoje nós vamos falar sobre a circunferência. O que é a circunferência? É uma curva fechada cujos pontos equidistam de um ponto interior denominado centro. Então esse pontozinho aqui é chamado de centro e a circunferência é essa curva fechada cuja qualquer ponto que está sobre ela dista o mesmo valor, né, a mesma distância até esse ponto aqui que é chamado de centro, ok? Então, nós temos aí que as distâncias do centro a qualquer ponto da circunferência é o mesmo. A semicircunferência é um arco obtido pela reunião dos pontos extremos de um diâmetro, com todos os pontos da circunferência que estão em um dos lados do diâmetro. Na figura abaixo, nós temos o arco RTS, que é uma semicircunferência, e o arco RUS é uma outra semicircunferência. RUS e RTS são duas semicircunferências. Então, é como se eu tivesse dividido a circunferência em duas partes. Linhas importantes da circunferência. Então, aqui eu vou descrever para vocês, ou tentar mostrar para vocês, um pouco sobre a circunferência e as linhas importantes. O raio. O raio é o segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Observe aqui que a distância de O até G, a distância de O até A, a distância de O até H é chamado de raio. Então, vou aqui colocar o O até o A, tá? Então, de O até A, nós temos um raio. Secante. Secante é uma reta que corta a circunferência em dois pontos. Secante é uma reta que corta a circunferência em dois pontos. Está aqui a reta secante. Corda é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Então, se você tem uma circunferência, você pega dois pontos e une eles, você tem uma corda. E até F é corda, G até H é uma corda, tá? Então, nós temos aí as cordas da circunferência. Eu vou colocar a corda E até F, como sendo aqui a corda. Deixa eu colocar só aqui embaixo, corda E até F. Tá? Mas tem outras. Diâmetro, corda que passa pelo centro da circunferência, é a corda principal, é a que passa pelo centro da circunferência. Aqui está representado por GH, tá? Esse segmento GH é o diâmetro, que é duas vezes o raio, né? Observe que de O até G é um raio, de O até H é outro raio, então o diâmetro é duas vezes o raio. Flecha é o trecho de raio perpendicular a uma corda, limitado pela mesma corda e o arco que lhe corresponde. Flecha. Observem aqui, no desenho nós temos aqui IJ. IJ representa a flecha, tá? IJ representa a flecha. Um trecho de raio perpendicular. Então, não é o raio todo, é só uma parte, tá? Tangente, reta que corta a circunferência em um só ponto. É a reta tangente, né? Quando a gente fala assim, fugiu pela tangente. É uma reta que corta em um só ponto a circunferência. Tá aqui, reta tangente. Arco é uma parte qualquer da circunferência compreendida entre dois dos seus pontos. Nós temos aqui, o arco EJ, o arco JF, o arco FA, o arco FH, tá? Geralmente, eu coloco como sendo arco qualquer parte que pertence à circunferência. Observem que aqui nós temos vários. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Então, aqui eu tenho EG. É um arco, EG. Olha aí, a simbologia é assim, tá? Nós temos AH e assim por diante. Perímetro. Perímetro é a retificação dessa curva. É como se eu pegasse aqui, bora dizer que eu corte aqui em J. Aí esticasse,
né, essa parte que está em azul, e medisse. É a retificação dessa circunferência, é o tamanho da circunferência, né? O perímetro ou comprimento dessa curva é dado por 2πr. 2π vezes o raio. Π vale 3,14, tá? Então, por convenção, π vale 3,14 aproximadamente, é claro. Mas aqui nós temos que o perímetro é essa retificação dessa circunferência, é o comprimento dessa circunferência. Entendido? Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que será de construções.